Então é de suma importância que você seja um sonhador, irmão. Você precisa sonhar com mais de Deus. Sabe, não vim aqui pregar a teologia da prosperidade. Deus sonha, e a Bíblia diz que Ele ama a prosperidade dos seus filhos. Mas eu quero dividir com você, que a gente não pode se conformar com uma vida mediana. Eu penso nisso e eu avalio isso sempre. Pensa comigo, olha aqui para mim, pensa comigo. A Bíblia diz que todos os nossos dias já estão escritos por Deus. Não vamos entrar aqui em tantos detalhes, porque alguns têm outro entendimento sobre isso, mas a Bíblia diz que antes de nascermos, todos os nossos dias foram escritos por Deus. Certamente, eu creio, certamente Ele escreveu coisas boas a seu respeito, amém? Você concorda com isso? Deus tem o melhor para nós. Agora, imagina, se vivermos 10% daquilo que Deus sonhava conosco, que sonha conosco. Imagina você chegar na eternidade e descobrir que você viveu 1% daquilo que Deus tinha reservado para você. Eu vou ficar muito triste se eu chegar lá e descobrir que eu poderia alcançar e viver tantas coisas e não alcancei. Então quero que você, nesta manhã, volte a sonhar de novo. Nós vamos falar hoje, nós estamos no mês de julho, intitulamos este mês como Julho Profético, o mês profético, amém, queridos? Antes de lermos aqui Ezequiel, você não precisa abrir, eu vou ler aqui, que é o texto base para este mês de julho profético. 1 Coríntios 14:31 diz assim: pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Irmãos, o que esse texto está falando? Que há poder em profetizar, que todos nós podemos profetizar, todos podem profetizar. Há poder na profecia, há poder na palavra que sai da sua boca. A profecia deve ser de encorajamento, a profecia vem para nos motivar, e nós vamos ver hoje o poder que há nas palavras que saem da nossa boca. A mesma palavra, o mesmo Espírito que criou todas as coisas, habita em mim, habita em você. Está escrito em João, está escrito, Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu irei para o Pai, enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que habitará em vocês, e vos ensinará todas as coisas. Então, se você entregou sua vida a Jesus, Ele habita em você, meu irmão. Parou para pensar como é possível você mudar a sua realidade através da ação do Espírito Santo em você? Não há nada que Deus não possa fazer por você. Então, nesse espírito profético, neste mês profético, nós vamos profetizar e a nossa realidade vai mudar. Quantos creem nisto? Diga glória a Deus, eu creio. Então aplauda ao Senhor e diga: assim será em nome de Jesus. Diga isso, assim será em nome de Jesus. Para quem gosta de tema, alguns gostam de tema para colocar na mensagem, de anotar. O tema que me veio ao coração é da morte à vida. Todas as áreas que estão morrendo em sua vida, você pode profetizar vida em nome de Jesus. Sonhos que já morreram, você vai profetizar vida. Casamento que está morrendo, você vai profetizar vida. Saúde que está morrendo, você vai profetizar vida. A palavra de Deus, ela fala de vida. Daquilo que estava morto, Deus pode trazer a vida. Amém? Então abra lá Ezequiel 37, versículo 1, diz assim:
A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Preste atenção naquilo que estamos lendo. Um vale de ossos muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Qual área da sua vida está morta? Deus faz a mesma pergunta para nós nesta manhã. Esta área da sua vida que você acha que está morrendo, que você tem perdido a esperança, pode viver? Pode viver? A sua saúde pode viver? O seu casamento pode viver? O que o profeta respondeu para Deus? Só tu sabes, ó Senhor. Vamos continuar aqui. Versículo 4. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O que ele disse aos ossos? Ossos secos, repita comigo: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Amém? Então, assim diz o Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olha o detalhe, irmãos. Imagina aquele amontoado de ossos, tudo misturado. Ao ouvir a profecia, ao ouvir a ordem da palavra do Senhor, houve um barulho, e os ossos começaram a procurar cada um a sua parte, cada um no seu lugar, cada um na sua posição, apenas por uma palavra, apenas pela palavra da ordem dada por Deus. Aquilo que era seco, sem vida, estava morto, todo bagunçado, todo desajustado, todo desencaixado, um caos. Ao ouvir a palavra do Senhor, houve ordem ali. Esse texto é muito conhecido de muita gente, de todos nós, mas há poder nessas palavras. O que podemos aprender com este texto, queridos, é que a nação de Israel estava morta, a nação de Israel estava sem sonhos, sem projetos. Eles declararam, eles disseram: nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi, estamos exterminados. Qual é a área da sua vida que você já chutou o balde? Qual é a área da sua vida que você já abriu mão? Qual é o sonho que Deus tinha colocado no seu coração e hoje você não sonha mais? Qual é o futuro que você deseja para os seus filhos, mas por causa das circunstâncias, por causa da situação, você acha que não será possível? Qual é o sonho que você está enterrando? Qual é a situação que está morrendo na sua vida, meu irmão? Assim estava a nação de Israel, assim estava o povo que Deus tinha escolhido. E o que nós aprendemos com esse texto é que Deus, Ele é um Deus que gera vida. Amém, queridos? Diga comigo: o meu Deus gera vida.
Você crê que Ele pode fazer novamente na sua vida? Você tem certeza que você crê que Deus, do nada, pode trazer à existência algo para fazer você viver novamente? Algo que faça você sonhar novamente? Assim é para nós nos dias de hoje. O quanto estamos distantes daquilo que Deus tinha para nós. O quanto estamos distantes daquilo que Deus sonha conosco. O quanto os nossos filhos estão distantes do plano de Deus. O quanto o nosso casamento está distante do plano original de Deus. Quais áreas da nossa vida está escapando daquilo que Deus tinha colocado para você viver? O quanto estamos perdendo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida? Sabe, talvez nenhuma área da sua vida está tão ruim assim. Talvez você avaliando aí o seu segundo semestre, a esperança, a alegria, você está animado, mas pare e pense, o quanto poderia ser melhor a sua vida do que é hoje. Amém? Você consegue trazer isto à sua memória? Você consegue avaliar? Porque a gente acabou de ver aqui que servimos a um Deus poderoso, que pode trazer ordem ao caos e restauração. Será que há alguma área da sua vida que está em desordem? Será que por causa de um desemprego, há um caos dentro do seu lar? Será que por causa de uma má administração financeira, há um caos dentro do seu lar? Será que por causa de alguma coisa, há um caos dentro do seu lar? Você não se acha no seu ministério, você não se acha na sua vida com Deus, você não consegue enxergar futuro, você perdeu a esperança, você era um líder, você era um sonhador, você queria fazer a vontade de Deus, mas agora você abriu mão. Você acha que já outros podem fazer, que já é tarde para você, que agora você precisa ficar aposentado, que acabou o sonho de Deus para a sua vida. Não há mais brilho nos seus olhos, o seu coração não arde mais quando você ouve um desafio da parte de Deus. Meu irmão, se você está vivo, se você respira, é porque Deus não parou de sonhar com você. É assim que é a vida com Deus. Se você está aqui, você está ouvindo a palavra, Deus continua sonhando com você. Amém? Você crê nisto? Então Deus pode trazer ordem ao caos e restauração. Nós lemos aqui que Deus trouxe ordem, osso a seu osso. E o profeta continuou profetizando, e trouxe pele, trouxe nervos, tendões, músculo, restauração sobre o esqueleto, sobre aquilo que estava morto, sobre aquilo que quando você olha não há mais vida. Deus restaurou ao plano original e levantou um grande exército. Amém? Você crê que Deus pode trazer ordem à sua vida? Às vezes a gente não consegue por nós mesmos corrigir o nosso casamento. Às vezes a gente não consegue por nós mesmos colocar em ordem a nossa vida, de tão bagunçado que está, de tão falta de esperança que há em nós. A gente não vê saída, a gente não entende, não vê como vamos fazer. Mas Deus falou para o profeta: apenas profetize, apenas profetize. Deus não falou para ele: olha, você tem que se preocupar porque aquela cabeça está muito longe do pé, aquela cabeça está muito longe da cervical, do pescoço. Não, Deus pegou o profeta e falou: olha para eles e profetiza sobre eles. Amém? Por isso nós vemos que Ezequiel por si mesmo, quando Deus perguntou a ele: filho do homem, podem viver esses ossos? Poderão viver esses ossos?
E ele foi sábio na sua resposta. Ele se entregou ali. Ele disse: como eu, um simples mortal, farei tão grande coisa? Só o Senhor sabe, só o Senhor sabe. Esta é a mesma pergunta para você e para mim nesta manhã. Poderão viver as áreas da nossa vida que estão mortas? Talvez você já tentou de tudo, talvez na sua força, na sua capacidade, no seu conhecimento, você já tentou de tudo. Você já tentou se relacionar novamente, você já tentou ser inserido a uma nova célula, você já tentou fazer amizade, você já tentou abrir o coração, mas por si mesmo você não está conseguindo. Por quê? Precisa da ação do Espírito Santo. Precisa da ação do Espírito Santo. Prontamente Deus trouxe a resposta à pergunta que ele fez ao profeta. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aqui está a grande chave para nós, a palavra do Senhor. Tudo começa com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem poder de criação. A palavra do Senhor tem poder para colocar em ordem a sua vida e para restaurar ao plano original de Deus. Amém? Você crê nisto? É assim que é, irmãos. A palavra de Deus tem poder de criação. Olha só, no princípio diz Gênesis 1:1. A gente passa tão batido por esse texto, porque é tão conhecido da gente, que a gente lê e não entende o poder que há no primeiro versículo e primeiro capítulo da Bíblia. Olha o que diz Gênesis 1:1. No princípio Deus criou o céu e a terra. E era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Irmãos, o que nós acabamos de ler aqui, que tudo estava um caos, sem forma, vazio, escuridão, mas o Espírito já pairava sobre a face das águas. Quando Deus disse: e haja luz, o Espírito criou luz. Você está no ambiente onde o Espírito está se movendo neste lugar. Dentro da sua casa o Espírito se move naquele lugar. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei entre vós, no meio de vós. Você é portador do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus se move no seu lar. Eu e você, nós precisamos acordar com esta fé no coração. Não estou sozinho, a minha casa não está vazia, não estou sozinho. O Espírito de Deus se move na minha casa e através de mim. E quando eu abrir a boca, virá a criação de Deus, virá o poder de Deus. Há uma combinação poderosa quando profetizamos a palavra do Senhor e o Espírito Santo se move sobre nós. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Você crê naquilo que você está ouvindo? Então tudo começa com a palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui que Deus é poderoso para criar através da sua palavra. Nós vamos ver aqui que a palavra de Deus é poderosa para colocar em ordem aquilo que está um caos. E nós vamos aprender aqui nesta manhã como usar a bendita palavra do Senhor. Você vai ver o quanto é importante você declarar, o quanto é importante você não se conformar e se calar, e não falar aquilo que não deveria ser dito. Palavras corretas, palavra de Deus. Deus disse ao profeta: profetize a minha palavra. Se Deus o colocasse ali sozinho e falava: ó filho do homem, vê aí o que você consegue fazer, o que você acha, qual seria a primeira palavra que ia sair da boca desse profeta? Se fosse eu no lugar dele, eu ia dizer:
sem chance, está tudo morto. Não dá, não consigo nem montar o esqueleto. Quanto mais fazê-los viver. E é assim no nosso dia a dia. Pare para pensar, meu irmão, o que nós estamos falando diante daquilo que está acontecendo conosco, o que tem saído da nossa boca, diante do caos, diante das situações, o que eu tenho falado, o que você tem falado. A palavra de Deus restaura a nossa alma. A Bíblia diz lá em Salmo 19:7, a lei do Senhor revigora, renova a alma. A palavra de Deus traz santificação. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só quantas áreas da nossa vida podem experimentar do poder de Deus. Você pode ser renovado, as suas forças podem ser renovadas ao ler, ao ouvir, ao declarar a palavra de Deus. Quando você acorda desanimado, o que você tem falado? Coloque uma palavra de Deus nos seus lábios, na sua boca. A palavra de Deus traz fé ao nosso coração. Olha isso aqui que eu vou ler para você, meu irmão. Preste atenção no que eu vou ler para você. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quanto mais você meditar, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais o seu coração vai se encher de fé. Sabe qual é o nosso problema? A gente dá ouvido a tantas coisas, a gente ouve tantas coisas, e a gente não dá lugar à palavra de Deus. A gente não enche o nosso coração com a palavra de Deus. A gente não abastece a nossa fé com a palavra de Deus. Por isso o Senhor disse: profetize a minha palavra. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Não sei, perdi a esperança, está difícil, não adianta, já falei 1000 vezes, não muda, não corrige, não tem jeito, já falei. Talvez o problema é que eu estou falando aquilo que eu tenho vontade, talvez o problema seja que eu falo conforme o meu entendimento, talvez o problema seja que eu só tenho falado aquilo que eu acredito, que eu acho certo, e que a outra pessoa está errada. Não vai funcionar. A minha opinião não tem poder de criação, a minha opinião não é a palavra de Deus. Por isso Deus disse: filho do homem, profetize, e colocou as palavras que ele deveria profetizar. Você vai dizer assim: diga isto, a palavra de Deus. Amém, queridos? Quantos estão entendendo aí? Diga glória a Deus, eu creio nisso. Outra palavra diz que nós somos nutridos com a verdade. 1 Timóteo 4:16 diz assim: nutridos com a verdade da fé e da boa doutrina que tem seguido. Todas as áreas da nossa vida, todas elas podem experimentar a restauração e a criação da palavra de Deus. Precisamos crer nisso, irmãos. Tudo, por mais seca que esteja a sua vida, por mais seca que esteja alguma área da sua vida, você consegue imaginar? Por um caos que esteja a sua vida, a palavra de Deus, quando sair da sua boca com fé, vai trazer vida a esta coisa, vai trazer vida a esta situação. Amém, queridos? Toda a obra de Deus acontece através da palavra. Olha só o que eu vou ler para você. Hebreus 4:12. Se você quiser abrir aí, grife esta palavra na sua Bíblia. Olha só, Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha o que está dizendo: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito,
juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Meu irmão, a palavra de Deus é tão poderosa, que quando você ouve a palavra de Deus, se você crê naquilo que está ouvindo, se você crê naquilo que você está lendo, a Bíblia diz que ela entra no seu corpo, e ela faz divisão entre a sua vontade, entre a sua alma, e o Espírito para receber a verdade de Deus. Ela confronta a alma, a sua vontade, e faz você crer através do Espírito na palavra de Deus. É viva, é eficaz, ela penetra, ela separa a alma do Espírito, ela é capaz de alcançar juntas e medulas. A medicina diz que lá está a cura, lá está o problema. Então a palavra de Deus, ela vai lá entre a junta e a medula, e te toca com o poder de cura. Ela pode trazer cura. Talvez a medicina não consiga fazer essa separação, não consiga tocar lá, na junta, na medula, na sua célula, mas a Bíblia, a palavra está dizendo, ela consegue, ela é viva, ela é eficaz, ela toca na junta, na medula, ela traz cura, meu irmão. Não é qualquer coisa, é a bendita palavra de Deus. Então a gente tem o que a gente precisa, a gente tem o favor de Deus, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a palavra, irmãos. Agora você compreende que a gente não pode se conformar com miséria, que a gente não pode se conformar com a vida medíocre, viver na mediana. Tá bom assim, estou carregando a minha cruz. Não, irmão, não foi para isso que você nasceu, não foi para isso que Deus te escolheu. Amém? Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Todos nós devemos estar alinhados com a palavra de Deus. É a palavra de Deus em ação através do Espírito Santo que promove vida. O Espírito Santo tem poder de executar a palavra de Deus. Ouça isso, o Espírito Santo executa a palavra de Deus. Quando você profetiza, o Espírito Santo entra em ação. Nunca o Espírito Santo vai falar a você algo contrário à palavra de Deus. Nunca haverá uma obra do Espírito Santo contrária à palavra de Deus, porque o Espírito Santo é Deus, e Ele vela pela sua palavra. Amém? Olha, a gente leu no versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme, irmãos. Profetizei conforme a ordem recebida. Precisamos nos mover nessa prática de profetizar a palavra de Deus, falar mais da palavra, profetizar mais, orar em voz alta, declarar uns salmos. Eu não sei orar, vá lá, abra a Bíblia e ore e leia uns salmos na sua casa, leia alguma coisa, uma promessa de Deus em relação a você. Precisamos nos mover sobre profetizar. Amém? Quantos creem que ao profetizar o Espírito Santo vai se mover? Eu creio assim, irmãos, eu creio, está escrito, e assim será. Olha só, primeiro ponto, agora que a gente já viu o poder da palavra, agora que a gente já encheu o coração de fé em relação ao poder da palavra de Deus, primeiro ponto, primeiro princípio que a gente precisa colocar em prática, precisamos profetizar com fé. Amém? Vamos repetir juntos? Precisamos profetizar com fé. Irmãos, a gente precisa. Você tem que pagar alguma coisa para falar a palavra de Deus? Alguém está cobrando alguma coisa? Está à nossa disposição toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse. Todas as promessas de Deus estão à sua disposição, para você profetizar sobre a sua casa. A Bíblia diz, quer viver dias felizes? Profetize a palavra do Senhor. Não fale qualquer coisa. Olha só,
Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios 4:13. Olha que palavra poderosa, irmãos. 2 Coríntios 4:13 diz assim: está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Olha, irmãos, você tem clareza, né? Talvez o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Você entendeu ou quer que eu desenhe? Será que você entendeu ou quer que eu desenhe? Está escrito, crie, por isso eu preciso falar. Se você crer, também precisa falar. Falar o quê? A palavra de Deus. Fale das promessas de Deus. A Bíblia não fala para a gente, primeiro você sente. Se você sentir que vai acontecer, se você sentir que tem jeito, se você sentir que dá para mudar, se você sentir fé no seu coração, então você fala. Não, está escrito, eu creio, por isso eu falo. Temos que crer e falar, e as coisas vão acontecer. O nosso problema é que a gente quer entender como que vai acontecer, como que Deus vai fazer, como será, qual será o primeiro passo de Deus, qual será a primeira ação de Deus. Irmão, esquece. Você precisa primeiro falar, e depois as coisas vão acontecer. Creia, não ande por aquilo que você vê, não ande conforme as circunstâncias, não ande conforme aquilo que está acontecendo com você. Lembram-se de Pedro andando sobre as águas? Olhou para Jesus e começou a andar sobre as águas. Quando ele prestou atenção no que estava ao seu redor, quando ele prestou atenção na força do vento, quando ele se deparou que estava sobre as águas, teve medo e começou a afundar. Sempre será assim. Quando a nossa fé estiver naquilo que está acontecendo conosco, no nosso problema, na nossa dificuldade, na falta de recurso, na falta de saúde, nós vamos começar a afundar. Eu preciso olhar para Jesus e para a sua palavra. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil crer enquanto está doendo, eu sei que é difícil crer quando as coisas não estão dando certas, mas eu preciso me mover. O Espírito se move através da palavra. Se você está cansado de falar, pare de falar aquilo que você está, na sua opinião, na sua razão. Comece a falar a vontade de Deus, comece a profetizar a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta. A Bíblia diz, toda a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Sabe quando a palavra de Deus volta para Ele? Quando nós profetizamos, quando nós declaramos a palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos expressar a nossa fé através de palavras. Fé é falar antes de ver acontecer. Comece a falar, meu irmão. Fale sobre o seu casamento, fale sobre a sua saúde, declare a palavra, encha o seu coração de palavra de Deus. Olha o que diz Hebreus 10:23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, irmãos. Quem está prometendo para você é o pastor? Não é. É o seu gerente? Não é. É Deus. Você acha que se você se mover por fé, se você declarar as coisas não vão acontecer? É claro que vai acontecer, porque Deus é Deus. Talvez não aconteça do jeito que você quer, na hora que você quer, mas Deus coloca em ordem. E Ele disse, profetize sobre os ossos. E eles se colocaram de pé, e a Bíblia nós acabamos de ler que não havia vida sobre eles, e Deus continuou fazendo a obra, Deus continuou restaurando, Deus continuou operando o milagre, e disse, profetize mais, você deve profetizar mais, não pare. Sabe qual é o maior engano do diabo? Não adianta, você já falou, você já profetizou, mas nada aconteceu. Esquece, meu. Isso aí não dá certo não.
Isso aí é palavra automotivadora, é palavra de efeito. Não, meu irmão, continue profetizando, continue crendo. Ao ler aqui esta passagem, a impressão que dá é que em 1 segundo tudo se resolveu. Mas a gente não sabe. A Bíblia não fala do tempo, a gente não sabe. A gente não sabe o que Deus está fazendo através das palavras que estamos profetizando. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, continue profetizando, meu irmão. Amém? O que nós precisamos fazer então? Profetizar a palavra com fé. O que é fé? É ter a certeza daquilo que a gente espera em Deus vai acontecer. Aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não sente, mas porque está escrito, vai acontecer. Tudo que está escrito é real, porque Deus é real. Eu sou assim, irmãos, eu procuro crer em tudo que está escrito. Se está na palavra de Deus, é real. Amém? Quantos creem nisto? Aplauda a palavra do Senhor e diga glória a Deus. Então, se você está doente, se você está com dor, profetize palavra de cura sobre a sua vida. Declare a palavra de Deus. Está doendo, não mudou, não aconteceu, continue declarando a palavra de Deus. E as coisas vão acontecer. Segundo ponto, não é negar os fatos, mas é concordar com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, o que mina a nossa fé é quando a gente começa a colocar em xeque ali o que está acontecendo. Sabe, não estou falando para você ignorar a dor, não estou falando para você fazer de conta que a vida financeira está indo de mal a pior, não estou falando para você ignorar que a esposa está estressada, o marido estressado, que os filhos não querem saber de Deus, não estou falando para você ser omisso em relação ao momento que você está vivendo, mas simplesmente é olhar os fatos, é reconhecer, mas não concordar com eles. Não concorde com a situação que você está vivendo. Diga para você mesmo e para toda a sua casa: esta não é a vontade de Deus para a minha vida. Não é isso que Deus sonha comigo. Não é. Então eu creio que há uma vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E essa vontade Deus quer que eu a viva. Simplesmente é não concordar, não é desprezar, não é fazer vistas grossas, é só não concordar. Discorde e concorde com a palavra de Deus. Eu quero ler para você aqui o exemplo de Maria. Lucas 1, capítulo 26, diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, preste atenção na resposta de Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Irmãos,
Não importa o que seja, não importa como, concorde com a palavra de Deus. Discorde de tudo que está errado na sua vida e concorde com a palavra de Deus. Maria poderia ter perdido a fé ali e questionando. Ela só ficou preocupada. Se a Bíblia diz que ela ficou preocupada, mas a Bíblia não diz que ela perdeu a fé naquilo que ela estava ouvindo, e eu creio nisso. Foi diferente com Zacarias. Zacarias duvidou e ele ficou mudo, e a Bíblia declara que ele duvidou. Maria não duvidou. Maria só perguntou: como que isso vai acontecer? E o anjo explicou para ela, e ela disse: eu aceito. Seja conforme a tua vontade, Senhor. Aconteça comigo conforme a palavra do Senhor. Tem que acontecer conosco conforme a vontade de Deus. Estabeleça isso como princípio para a sua vida. Estabeleça isso para colocar ordem àquilo que está o caos na sua vida. Seja conforme a vontade do Senhor. Mas às vezes a gente coloca a nossa vontade em primeiro lugar. Às vezes Deus quer restaurar o nosso casamento, mas a gente não abre mão e a gente não pede perdão. A gente discorda da palavra que diz que precisamos perdoar. Às vezes a gente perde algo, uma bênção do Senhor, porque discordamos da direção que Deus dá. Às vezes a gente quer falar tudo aquilo que a pessoa merece ouvir. E já aprendemos aqui: fale o que quiser para o seu cônjuge e você vai destruir o seu casamento. Fale na hora errada e do jeito errado e você vai destruir os seus relacionamentos. Faça somente o que você gosta lá no seu trabalho e você vai perder o seu emprego. Não é assim que funciona, irmãos. Sabe, a gente tem que crer e concordar. Muitos creem, mas na hora de pôr em prática não concorda. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu tenho razão, ele está errado e eu estou certo. Amém, queridos? Então a gente precisa ser como Maria. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você tem ouvido, nós temos ouvido a palavra do Senhor, todo domingo, na sua casa, quando você lê, quando você medita. Tire do seu vocabulário palavras de condenação. Tire do seu vocabulário palavras negativas. Sabe, não é aquele cara que é positivista, tudo vai dar certo, né? O cara tem palavra positiva para tudo. Nem toda palavra positiva é palavra de Deus. O que você precisa declarar? Promessa de Deus a seu respeito. Promessa de Deus a seu respeito. Você sabe uma palavra de Deus para o seu casamento? Você sabe quais são as promessas de Deus para os seus filhos? Você sabe quais são as promessas de Deus para o seu ministério? Você tem uma promessa que arde no seu coração? Você tem uma promessa que você declara quando as coisas ficam feias lá na sua casa, no seu lar? O que sai da nossa boca na hora da confusão, do caos? O que tem saído da nossa boca? Suas palavras definem o curso da sua vida. Olha o que eu vou ler aqui para vocês. Provérbios 18, 20 e 21 diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aí o Espírito Santo pergunta para mim: você entendeu ou quer que eu desenhe? Será que eu entendi que o que eu estou falando, o que eu declaro sobre a minha família, eu vou viver, eu vou comer do fruto que sai dos meus lábios? As palavras que saem da minha boca têm poder de gerar morte, têm poder de gerar vida. Agora, o que estamos gerando sobre aquilo, né, do que temos falado, está gerando vida, está gerando morte. O que eu tenho falado dentro da minha casa, em relação à minha esposa, o que eu tenho falado em relação aos meus filhos, o que eu tenho falado em relação ao que estou fazendo, gera vida
ou gera morte. Não adianta eu semear morte, esperar colher vida. Não vai funcionar. Gere vida, meus irmãos. Gere vida através da sua palavra. Mude a sua confissão. Mude a sua confissão. Confesse a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Amém? Quantos estão felizes sobre aquilo que estão ouvindo? Mesmo? Que bom, glória a Deus. Precisamos estar atentos e vamos caminhar por final aqui. Terceiro ponto, precisamos estar atentos à orientação da palavra. Sabe, queridos, a gente tem sido orientado por Deus. Deus tem falado ao nosso coração. Deus tem mostrado a direção. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus tem falado, tem dado direção. Agora, estamos atentos à direção dada por Deus? Ou será que a gente sai daqui, passou daquela porta, esquece o que eu vi. Eu tenho que matar um leão lá segunda-feira e eu vou na força do meu braço e eu vou, e a gente esquece toda a orientação de Deus, todo o princípio, toda a promessa, tudo aquilo que Deus quer fazer através de você, tudo aquilo que foi enxertado no seu coração, da parte de Deus. Não esqueça da palavra do Senhor. Olha só, Efésios 4:29, olha que orientação poderosa para a gente. Efésios 4:29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Palavra torpe aqui não é só palavrão, é palavra podre, palavra de destruição. Sabe, palavras que a gente às vezes fala no calor da discussão, do momento, que destrói. Há palavras que machucam mais do que agressão física. Há palavras que saem da nossa boca que marca, que destrói a geração. Não fale nada no calor, no nervosismo. Como diz lá um monte de gente que prega encontro de casais, enche a boca d'água e fique com a boca cheia de água até passar a raiva. Não fale na raiva, não fale, não profetize. As palavras que saem da nossa boca têm poder. E sabe, irmãos, depois que a gente fala, já era. Depois que você soltou a flecha, vai correr atrás, você não pega. Depois que você falou, saiu da boca, aí ela vai como flecha, rasgando, até atingir o alvo. Eu já fiz muito isso. Nossa, eu sou campeão em fazer essa lambança. Eu preparo a semana inteira, está tudo lindo e maravilhoso. Uma palavra que sai da minha boca, azeda o pé do frango lá em casa, azeda tudo, destrói tudo. Uma palavra, não é nem uma frase, é uma palavrinha, destrói tudo. É ou não é assim? Ou só eu que sou campeão nisso? É assim que funciona, irmãos. Não saia da sua boca nenhuma. Eu sei que é difícil, mas sabe como podemos vencer isto? A Bíblia diz para nós: a boca fala o que está cheio, o coração. Aí está o segredo. A boca fala o que está cheio, o coração. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, cheio de fé, cheios de promessas, nós vamos falar da palavra de Deus. Mas o problema é que o meu coração está cheio de confusão, está cheio de notícia ruim, está cheio de incredulidade, está cheio de conversinha que eu ouvi lá no trabalho, está cheio de opinião contrária à palavra de Deus. O meu coração está cheio de fofoca, que eu fico ouvindo, que eu fico dando razão. O meu coração está cheio de opiniões, de setas do maligno. Aí o que vai sair da minha boca? É o que está cheio. Não, meus irmãos, vamos nos encher da bendita palavra do Senhor. Vamos comer a palavra, beber a palavra, nos alimentar da palavra, falar da palavra. Amém, queridos? Vocês estão muito quietos. Digam glória a Deus aí bem forte.
Amém. Irmãos, eu não vim aqui acusar ninguém, nem com a pretensão de querer ser o mestre aqui, nada disso. Eu vim aqui dividir para você o que é bom para mim. Eu vim dividir para você aquela luta do meu dia a dia. Sabe, irmãos, na minha empresa, no trabalho, no caminho, às vezes a gente toma uma fechada. Será que sai alguns salmos da nossa boca? Bendito do Senhor, vai na paz. Eu acho que não, né? É difícil, não é, irmãos? É assim que é. Todos nós somos iguais. Agora, a gente precisa ser intencional. Intencional. Seja intencional dentro da sua casa. Seja intencional com o seu cônjuge. Elogie ele. Fale palavras boas para ele. Sabe, declare as promessas de Deus para ele. Ainda que ele não mereça, fale. Eu tenho dito à minha esposa, eu falei para ela, profetiza sobre mim um cabelo igual do Eduardo. Começa a profetizar. Começa a profetizar sobre mim um cabelo igual do Eduardo. E outro dia eu vi que nasceu um cabelinho, irmãos. Estou chegando lá. E eu falo para minha esposa, todo dia que ela é bonita, que ela é um presente de Deus para a minha vida, eu a encho de elogios. Sabe, irmão, a gente precisa entrar nesse linguajar. O que você fala vai determinar a direção da sua vida. Você pode dar direção para a sua vida falando a palavra de Deus. Olha o texto que eu vou ler aqui para nós. Abra sua Bíblia em Tiago 3, versículo 4 e 5 diz assim. Olha como a palavra de Deus é tão sábia, e eu amo a palavra de Deus. Olha o que diz para nós. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Irmãos, o que você entendeu aí? Que a nossa língua é perigosa, irmãos. Se a compararmos com todo o nosso corpo, ela é um órgão pequeno, mas ela vai dar direção, assim como é o navio, conforme a vontade do piloto. É o piloto que dá a direção. Então a Bíblia está falando que você é capaz de dar direção para a sua língua, para o seu corpo através da língua. Mantenha a sua boca falando a palavra de Deus. Mantenha a sua boca declarando as promessas de Deus. Qual é o destino que você quer alcançar? Qual é o alvo que você quer alcançar? Nós acabamos de ler que nós podemos dar direção para a nossa vida, através da nossa boca. Não fale qualquer coisa, não fale o que todo mundo está falando, não concorde com tudo aquilo que as pessoas falam, contrário à palavra de Deus. Lembram-se de Josué? Lembram-se de Josué? Diante de um grande desafio, Deus disse para ele, olha só, Josué 1:8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Que mais? De meditar nelas. Quando? De dia e de noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então, só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor e diga glória a Deus. Por que será que Deus disse isso a Josué? Não deixe de meditar, não deixe de ler, de dia, de noite, não pare de falar. Agora, lá na confusão, na hora que acontece alguma coisa sobre a nossa casa, a gente sabe uma promessa de Deus? A gente lembra ali na hora do fervo, da promessa de Deus? Será que a gente tem uma promessa de Deus para aquilo que estamos vivendo? A gente nunca vai ter, se a gente nunca meditar.
A gente nunca vai falar se a gente nunca ler. Não tem jeito. A gente fala daquilo que conhece. O que você tem mais facilidade de falar? Não é aquilo que você conhece e ouve toda hora? Você já ouviu uma música e aquela música ficou no seu coração e quando você se pega está cantando aquela música? Já ouviu uma frasinha aí que alguém fala e aquilo de alguma maneira fica gravado e você, quando se vê, está falando aquela frase? É assim. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, falando da palavra de Deus. Amém, queridos? E agora, para encerrar e a gente orar, Marcos 5:27 diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, tocou a sua veste, porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amém? Quantos lembram desta passagem? Da mulher do fluxo de sangue? Nós nos movemos conforme estamos falando. Grave isso no seu coração. Geralmente a gente faz aquilo que estamos falando. É ou não é? Você diz, eu vou fazer não sei o que, você vai lá e faz. Eu vou não sei o que, você vai e faz. É assim, nós nos movemos de acordo com aquilo que estamos falando. Você já falou que vai lá tirar satisfação, que vai fazer um barraco, que vai isso, que vai aquilo, e foi mesmo? Eu já fiz. Várias vezes. Nos movemos sobre aquilo que estamos falando. E esta mulher dizia no seu coração, disse a palavra de Deus: se somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Fé movida pela palavra. Ela declarou com fé, tomou atitude, tocou e sarou. Irmãos, eu e você, nós precisamos nos mover por fé. Todas as vezes que você declarar as promessas de Deus sobre a sua vida, você vai se mover por fé. E quando você se move por fé, o Espírito Santo vai validar aquilo que você está falando. Se você declarar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai trazer à existência a palavra de Deus. Porque Ele é a palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Toda palavra que sai da sua boca, o Espírito Santo vai entrar em ação. Amém? Você crê nisso de verdade? Agora, o que precisa ter ordem na sua vida? Qual é o sonho que precisa voltar à realidade sobre a sua vida? Lembre-se da visão do profeta sobre o vale dos ossos secos. O Senhor disse a ele: filho do homem, podem voltar a viver? Viverão esses ossos? O Senhor sabe. O Senhor sabe. Então, filho do homem, profetiza a minha palavra. Você veio aqui nesta manhã e você vai liberar uma palavra de fé. O Espírito Santo que se move neste lugar, que está aqui conosco, vai trazer à existência toda a palavra de Deus declarada neste lugar. Toda a palavra de Deus declarada neste lugar, porque Ele é a palavra. Nada pode resistir. O anjo disse a Maria: não há nada impossível para Deus. Não se preocupe, apenas profetize a minha palavra. O que você precisa fazer nesta manhã é se colocar em pé e dizer: seja feita comigo conforme a palavra do Senhor. Seja feito comigo conforme a palavra do Senhor. Talvez você não tenha aí hoje nenhuma promessa de Deus em relação àquele momento que você está vivendo. Mas eu creio que quando nós começarmos a orar, o Espírito Santo vai fluir em você de uma maneira sobrenatural. E palavras de Deus sairão da sua boca. E palavras de Deus vão alcançar esta situação.
e vai trazer vida, vai trazer ordem àquilo que está o caos, vai fazer divisão entre a alma e o espírito, a célula e a medula, e muitos serão curados, muitos serão libertos, muitos voltarão a sonhar, terão sonhos e projetos, porque o Senhor é fiel e verdadeiro, amém? Você crê nisso? Vamos profetizar então? Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Eu quero chamar o pessoal da banda aqui. Nós vamos orar e profetizar. Olha aqui para mim, ó. Só mais uma coisa que o Espírito traz ao meu coração, e eu quero dividir com você. Olha bem para mim. Não se distrai, senão você vai perder. Deus pegou o profeta e perguntou para ele se poderiam viver aqueles ossos. Talvez aí no seu coração, agora mesmo, você está duvidando, agora mesmo, de tão feia é, de tão irreversível é a situação. Talvez não há sonho, não há projeto, e você duvide no seu coração. Mas assim como Deus pegou o profeta e mostrou para ele o caos, Deus agora está fazendo exatamente a mesma coisa com você. Está fazendo você lembrar do caos, daquilo que você sonhava e perdeu, daquilo que um dia trazia muita alegria ao seu coração e hoje não traz mais. Talvez o seu ministério, talvez o seu envolvimento com o corpo de Cristo, talvez um relacionamento quebrado, uma amizade perdida, talvez uma situação financeira irreversível aos seus olhos, mas o Espírito Santo diz ao seu coração: há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? A Bíblia diz não. Deus diz não. Talvez você, eu não quero também. Sabe, já me conformei, não quero também. Não quero voltar a servir. Não quero voltar a fazer parte do movimento, do corpo, da igreja, da atuação do Espírito Santo. Sabe, tá bom do jeito que tá e não quero algo novo. Isso é uma mentira do inferno ao seu coração. Senão você não estaria aqui hoje. Se Deus está falando para você que pode ter vida, é porque é possível. Que você precisa voltar a sonhar. Então o Espírito Santo pergunta a você: poderão viver os seus sonhos? Poderão viver essa situação? Você tem que declarar: o Senhor sabe. Seja feita comigo conforme a palavra do Senhor. E o Espírito Santo vai colocar uma palavra profética na tua boca. E você vai profetizar na simplicidade que o Espírito Santo vai colocar na sua boca. E você vai profetizar. E haverá cura, haverá libertação, haverá o mover do Espírito Santo neste lugar. E nós vamos ouvir como um barulho do caos sendo aperfeiçoado, do caos recebendo vida. E nós vamos ouvir o mover do Espírito Santo neste lugar. E a cura virá, a unção do Espírito Santo virá sobre nós. Não é por causa do pregador, não é por causa da banda, mas é por causa do Espírito Santo que está neste lugar. Creia nisso, meu irmão. O Espírito Santo está aqui. Estamos em nome dEle, estamos por Ele, e Ele vai fazer conforme a vontade dEle. E a vontade dEle para você, para nós, é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável. Então que seja feita conforme a vontade de Deus neste lugar. Amém? Eles vão ministrar novamente essa música. Deixe eles ministrar.
e você pense naquilo que você precisa. Pense talvez no caos que você está vivendo, e comece a pedir ao Senhor, e diga para Ele: Senhor, já fiz tudo, não deu jeito, mas o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode, e será assim no nome de Jesus.